Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento, e todas as semanas eu falo com muitas pessoas aqui da nossa audiência, do nosso canal que tem crescido, do nosso Instagram, e uma pergunta que me fizeram recentemente foi: o que é esse OCP? E eu quero fazer esse bate-papo aqui para a gente poder explicar um pouquinho do que é o OCP e qual a importância de você ter o OCP na sua carreira profissional, e muitas vezes esse pode ser o seu próximo nível se você trabalhar com banco de dados Oracle, beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, cara, se habilite as notificações, se inscreva aqui no nosso canal para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é o OCP, né? O OCP é uma certificação que existe na área de tecnologia. As certificações são algo fundamentais hoje, né, quando a gente fala em banco de dados, etc. Mas é importante a gente poder falar que existem alguns métodos de você crescer na área de tecnologia, de você estudar, de você adquirir conhecimento, né? E de provar o seu conhecimento. A certificação é uma prova que você faz, tá? Os grandes players de mercado, como Oracle, IBM, Microsoft, Cisco, entre outras, tá? Até mesmo a AWS, que é a Amazon, elas têm as suas provas de certificações, né, para poder atestar os profissionais se eles realmente têm um conhecimento naquela tecnologia específica e reconhecer o seu conhecimento, tá? Então, uma certificação é um certificado, uma prova que você faz para poder ter um título desses grandes players de tecnologia, atestando que você realmente tem condições de estar atuando no mercado, atestando aí que você é um profissional capacitado, tá? Então, o OCP, quando a gente fala do OCP, é uma certificação Oracle, tá? Onde ela é o primeiro, hoje, quando se fala no Oracle Database 19c, ela é o primeiro nível aí, né? Porque antes existia algumas certificações que era o OCA, que era o Oracle Certified Associate, tá? Depois tinha o OCP, que é o Oracle Certified Professional, e depois tinha o OCM, que é o Oracle Certified Master. E entre outros aqui também que a gente poderia citar o OCE, que é o Oracle Certified Specialist, etc. Tá? Então, existem alguns tipos de certificação e níveis de certificação. E o que eu queria trazer aqui para vocês? Hoje, nós temos algumas versões do Oracle Database, né? Nós tivemos aí o Oracle, as versões do Oracle. Então, a gente teve a versão 9i, por exemplo, do Oracle Database, teve a versão 10G, teve a versão 11G, depois tivemos a versão 12C, depois 18C, e hoje nós estamos na Long Term Release, que é a mais recomendada, a mais estável, que é a 19C, e já foi lançada também a 21C como Innovation Release, tá? Então, aqui é a Long Term Release, é a que você tem a versão mais estável aí, com suporte para os próximos 5 anos, tá? E essa aqui é a Innovation Release, tá? Então, nós temos essas versões aqui do banco de dados ao longo dos anos, tá? Lembrando que a 10G já tem mais de... A 11G já tem mais de 10 anos, a 10G no ano lá de 2007, por aí, a 9i, há muitos anos atrás, tá? E teve essa alteração, né? A Oracle mudou isso para uma release anual, então teve o Oracle 18C, 19C, o 20C ficou de sair, mas não saiu, e depois a Oracle prorrogou para o 21C, e atualmente essas são as releases que nós temos do banco de dados Oracle, tá? Então, assim que a Oracle tem distribuído. E hoje, quando a gente fala do OCA, né? O OCA, por exemplo, ele existe na versão 12C, tá? Então, ele tinha aqui o OCA, e depois tinha o OCP, depois tinha o OCM. Aqui também da mesma forma, OCA, OCP e OCM, tá? Só que agora, a Oracle tem feito o seguinte, no Oracle 19c, você tem simplesmente a questão do OCP direto, tá? Então, você pode fazer a certificação de OCP fazendo duas provas. Antes, o que caía na prova de... Antes, você tinha que tirar uma certificação de SQL, depois a de OCA, depois a de OCP. Hoje em dia, você vê todos esses conteúdos na primeira prova do OCP, tá? Então, a Oracle mudou alguns pontos aqui na certificação do 19c. Não precisa de curso oficial, não precisa do OCA, tá? Então, são pontos aí do OCP 19, né, que a gente já foi divulgado há um bom tempo, tá? Então, existem alguns requisitos que foram alterados aí
durante os últimos anos, tá? E é importante que você saiba sobre isso, né? Que muitas pessoas falam, tem que tirar o OCA. Mas, cara, será que vale a pena você tirar um OCA da versão 12? Que é uma versão que nem é mais recomendada a ser instalada? Essas versões aqui, ó, não são mais recomendadas a serem instaladas. Hoje, qualquer ambiente que você vai instalar um Oracle que não esteja na versão 19 é um ambiente que já tem uma grande possibilidade de melhoria, simplesmente de upgrade de versão, tá? Então, você precisa entender que hoje a versão mais recomendada ao long term release é o OCP 19, tá? A certificação mais recomendada é o OCP 19, tá? Onde você consegue ter esse tipo de reconhecimento. E o que é o OCP, né? O Oracle Certified Professional, que é essa certificação que a gente tem falado aqui nos níveis da Oracle, que é uma certificação muito reconhecida hoje no mercado. Nós tivemos alunos que passaram nessa prova de certificação, nós fizemos um podcast, nós até temos um podcast exclusivo de alunos que foram aprovados, tá, no ACP. Vai aí no nosso canal, procura, que nós temos uma playlist específica mostrando esses casos de sucesso, tá? E é uma certificação que o mercado busca, tá? A gente tem visto projetos de governo que colocam como pré-requisito você pelo menos ter um OCP, tá? O OCP não é todo mundo que tem, não é igual essas certificações de cloud, onde todo mundo do mercado está tirando certificações gratuitas, não. É uma certificação paga que já dá uma filtrada muito bem aí de quem realmente está comprometido, realmente quem faz é quem sabe e não simplesmente quem está tentando chutar ali uma prova, entendeu? Então, é uma certificação muito importante e que os recrutadores cada vez mais estão muito em busca de profissionais com essa certificação do OCP. Se você tiver o OCP, cara, você vai ter um grande destaque profissional, você vai conseguir ter melhores salários. É até legal de poder falar sobre isso, porque eu tripliquei o meu salário alguns anos atrás quando eu tirei o meu OCP. Eu ganhava um salário específico e na época, depois que eu tirei o OCP, eu consegui mudar de empresa e receber uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava por conta de uma certificação que era o diferencial na região, na empresa que eu estava, onde poucas pessoas tinham o OCP naquela época, tá? Então pense que uma certificação muitas vezes pode ser o seu próximo nível. Se você é um cara que já atua com banco de dados Oracle, atua no mercado, não está conseguindo crescer, não está conseguindo ter aumento, não está conseguindo mudar de empresa, não está conseguindo ser aprovado em vagas no mercado, cara, muitas vezes uma certificação pode te ajudar. E principalmente se você estudar para certificações da forma correta. O que é a forma correta? Você estudar os tópicos da certificação, sabendo executar isso em projetos reais. Tá? Isso que é a metodologia da DBOCM, de você montar um laboratório e conseguir simular os tópicos que caem na prova de OCP na prática dentro dos laboratórios, para que você não simplesmente chute ali as questões da prova e passe de alguma forma. Não, você realmente, a certificação tem que ser uma consequência daquilo que você sabe, porque realmente você tem a condição de estar executando projetos e cenários reais na prática, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Muito cuidado com a questão da faculdade, tá? A faculdade é importante, sim, para quem está muito no início, quem está muito perdido e não sabe para onde seguir na área de tecnologia. Mas até mesmo as faculdades especializadas em banco de dados Oracle, pós-graduações, muitas vezes não vão aprofundar tanto com cenários reais na prática, com projetos reais, para você entender realmente os tópicos que caem na prova de certificação, tá? Então, se você quer atender às necessidades do mercado, ter um conhecimento relevante para dentro das empresas, cara, pense em certificações. Se você é um profissional que está inseguro com certificações, que tem preconceito com certificações, cara, você está fora do jogo, infelizmente. Você é um cara que está desatualizado e se você estudar do jeito certo, você consegue realmente se colocar no mercado. E cada vez mais as certificações têm colocado ali cenários reais do dia a dia. Então, na certificação da ACP, você vai ver muitas perguntas ali, cara, que é para quem já criou um laboratório, quem já executou o comando, quem já executou aquela feature específica, tá? Então, pense que cada vez mais a Oracle tem colocado, inclusive nas provas de certificação, essa metodologia de você ter questões práticas do mundo real, porque é isso que as empresas precisam. Quem sabe executar os projetos, quem sabe utilizar o Oracle da forma correta, e tem muita coisa nova no Oracle 19C, no Oracle 21C, que a gente já tem disponibilizado para os nossos alunos, tá? Então a gente pega tópicos da prova de certificação, inclusive colocando realmente isso dentro desse contexto de projetos, para que você consiga associar e ver. Porque o conteúdo em si, sem aplicabilidade, cara, ele é morto, ele não faz sentido. Faz sentido quando você pega um conteúdo e sabe como aplicá-lo, sabe como trazer resultados para as empresas, sabe como você pode ajudar e otimizar o tempo, economizar recursos e conseguir trazer resultados, que é o que as empresas precisam hoje. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês.
Nesse podcast de hoje, fiquem ligados porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM. Então, o que é o OCP? Né? Uma certificação na área de tecnologia específica para banco de dados Oracle, tá? Importante a gente falar também que certificação Oracle não é só o DBA que precisa tirar, não, tá? É uma certificação que muitas vezes pode agregar também para desenvolvedores, pode agregar também para engenheiro de dados. Então, a gente tem visto como que existem várias carreiras na área de tecnologia, né? Arquiteto, pré-venda, onde uma certificação pode ajudar bastante. Por exemplo, eu atuei 6 anos dentro da Oracle e meu cargo não era de DBA, tá? Mas as minhas certificações de banco de dados agregaram bastante para eu conseguir opinar em muitos projetos, agregar em muitos projetos e tratar realmente o contexto de banco de dados e conseguir utilizar o meu conhecimento dentro dos projetos para poder agregar e trazer resultado para as empresas, beleza? Então, pense nisso, cara. Certificação não é só para DBA. Cara, se você tiver uma certificação no seu currículo, pode agregar bastante e muitas vezes levar a sua carreira para um outro patamar, beleza? Então é isso. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!